Irmãos amados, povo de Deus, eu quero falar com vocês hoje a respeito de masturbação. É um tema difícil, um tema complicado, mas eu quero abordá-lo com você porque muitos estão sendo dominados por essa maldição e precisam passar por uma libertação. A masturbação, irmãos, é exemplo de outros pecados, ela é viciante, por incrível que pareça. Ela é viciante. Talvez você não encontre um texto que fale de forma direta na palavra de Deus a respeito de masturbação, mas nós encontramos uma diversidade de textos que nos apontam para o pecado desse ato. Em Gálatas capítulo 5, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então nós podemos usar com autoridade esse texto para abordarmos o tema masturbação, porque ela se encaixa de forma direta em imoralidade sexual, também nas impurezas e nas ações indecentes. Ela se encaixa perfeitamente nessas três definições de obras da carne. Mas, irmãos, alguns estão fazendo uso da masturbação com diversas justificativas, muitas justificativas. Em relação ao homem, por exemplo, alguns dizem que é o acúmulo de sêmen, aquela história toda, não é? E se você não tiver uma válvula de escape, no caso a masturbação, você teria problemas de saúde. Enfim, há uma diversidade de desculpas, de justificativas para que esse ato pecaminoso seja praticado. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que no caso do ser humano masculino, essa questão Deus já anteviu. Deus já anteviu. E Ele, irmãos, colocou dentro de nós uma válvula de escape, natural inclusive. O Senhor, no seu amor, no seu cuidado para conosco, conhece intensamente a sua criatura, e Ele já dotou o ser humano masculino de uma válvula de escape, e essa válvula é chamada de poluição. Poluição é a eliminação natural do sêmen. Enfim, o Senhor usa dessa válvula para que haja esse descarrego, digamos assim, não é? O acúmulo que porventura tenha é jogado para fora de uma forma natural. É a mão misericordiosa de Deus com relação ao ser humano. Ou seja, você não precisa dar uma mãozinha ao seu corpo, porque Deus, quando te fez, Ele te fez de uma forma tão perfeita, de uma forma tão extraordinária, que Ele já previu que, porventura, aconteceria um acúmulo, e durante o sono você eliminaria esse acúmulo naturalmente. Mas, irmãos, não resta-nos dúvidas que mesmo, seja qual for o motivo que a pessoa venha fazer uso da masturbação, tanto o homem quanto a mulher, não resta-nos dúvida que ela se enquadra nas impurezas sexuais, ela se enquadra nas impurezas que domina a raça humana nesses últimos tempos, e nós precisamos estar atentos para não darmos lugar à carne, porque a Bíblia já nos afirma que a carne está em guerra constante contra o Espírito, e a carne, meu irmão, ela tem uma queda extraordinária pelo pecado, ela gosta do pecado, a carne curte o pecado de uma forma intensa, ela é amiga do pecado. A nossa carne entende-se como natureza humana, a velha natureza humana, aquela que nós herdamos de Adão e Eva. Essa carne, ela tem uma queda, uma amizade muito intensa com as coisas que não procedem de Deus e que se constitui em pecado. E nós, irmãos, orientados por Deus, precisamos dominar a carne, trazer a carne cativa ao Espírito
espírito, trazer a carne cativa à vontade do Senhor. E nós, irmãos, como homens, como mulheres, pessoas que servem a Deus, homens que amam ao Todo-Poderoso, vidas consagradas, vidas que se doaram ao Senhor, nós não podemos abrir concessões em nossa existência para o pecado, porque todas as vezes que nós abrimos qualquer tipo de concessão para o pecado, nós estamos nos afastando de Deus e estamos fazendo laços de amizade, estamos estreitando laços de amizade com o maligno. E eu tenho convicção plena que você que me ouve não deseja isso para a tua vida. Você que me ouve, minha irmã, com certeza não queres, não desejas isto para a tua existência, porque você tem aquele anseio por satisfazer a Deus, tem aquele anseio no coração por fazer a vontade do Senhor, porque é o Espírito de Deus que vai tocando em você. Você está fazendo as coisas erradas, está ali dando lugar à carne, dando vazão aos teus sentimentos da carne, mas o Espírito Santo está ali, olha, te tocando, te tocando, te tocando. Irmãos, para que você acorde para a realidade e para que desenvolva uma vida de santidade e de pureza diante do Todo-Poderoso. O interessante, irmãos, é que as pessoas por aí dizem, a medicina, enfim, alguns aí, afirmam que é necessário que a prática da masturbação seja constante, para que as pessoas tenham um bem-estar na sua saúde, tenham um bem-estar na sua vida. Mas o que adianta, meus irmãos, este prazer solitário, essa satisfação solitária, se vamos entrar em choque com a vontade do Senhor, vamos pecar contra Deus e a consequência do pecado, principalmente se continuarmos nesse pecado, nós sabemos qual é a consequência, não é? Todos conhecem a consequência do pecado e eu tenho convicção plena que você que me ouve neste momento não deseja, não tem aquela vontade de pagar para ver as consequências. Eu tenho certeza absoluta, mas nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque o maligno ele nos cerca. O maligno ele nos cerca de todos os lados e o maligno quer fazê-lo pecar de todas as formas. Sim. Mas um dos grandes problemas, irmãos, com relação à masturbação, é tirar o foco de nosso olhar da presença de Deus. Esse que é um dos grandes males que leva o homem à prática, que leva a mulher à prática da masturbação. É quando ela tira o foco de Deus. Deus Oliveira, mas eu estou na igreja, eu sou servo do Senhor, eu estou ali na frente, eu sou pregador, sou isso, sou aquilo outro. Mas, irmãos, nós podemos fazer um tanto de coisa. O Senhor nos deu tanta capacidade que você pode fazer tantas coisas sem o mover do Espírito Santo de Deus. Você pode fazer tanta coisa sem o mover do Espírito. E eu quero falar para você, irmão, sem querer julgar ninguém, porque não cabe a mim julgamento, mas eu quero falar para você que quando você dá lugar ao pecado, quando você permite que o pecado entre a tua vida, adentre a tua vida e encontre um lugar assim, um lugar preparado, não é um lugar agradável para ele fixa a residência. O pecado fixa a residência na tua vida. O interessante ainda é que a palavra de Deus nos diz que o pecado afasta o homem de Deus. Eis aí a grande consequência, a grande e terrível consequência. O pecado afasta o homem de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que existe toda uma série de demônios, preste atenção nisso, existe toda uma série de demônios que envolve o homem especificamente nesta área. Envolve o homem na área da sexualidade, da imoralidade, da sensualidade, da erotização, enfim, essa área, irmãos, ela é muito sensível na vida da humanidade. Muito sensível. Tanto é que nós temos visto essa miséria toda que está por aí. Não é verdade? Tanta prostituição, tanto adultério, tanta fornicação. São os filmes que disseminam. São as novelas malditas que ensinam os casais, afirmam para os casais que o adultério é bom, que é uma válvula de escape. Então nós temos visto que este mundo é sensual, erotizado, cheira a sexo. O mundo tem cheiro de sexo.
Vemos que as pessoas estão cada dia mais sensuais, os homens buscando também essa sensualidade. Sabe o que é isso, irmãos? É a consequência da ação do maligno, do mover do diabo na vida das pessoas e que despertam as pessoas cada vez mais para esta área. E nós, irmãos, como homens e mulheres que são separados para viver a presença do Senhor em nossas vidas, em muitos casos somos influenciados por toda esta situação. Somos influenciados por esse meio, porque é um meio intenso, irmãos. É um meio forte demais. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, irmãos, vamos abrir brechas em nossas vidas. Quando você para conversar, quando você para falar coisas imorais, quando você para assistir alguns filmes que despertam essas situações na tua vida, para ouvir algum tipo de música que leva você a pensar nisso, quando você se deixa envolver, irmãos, por toda a situação que desperta no homem a sensualidade, é exatamente a ação do diabo. É uma série de espíritos malignos que estão lhe preparando o terreno para você pecar. O maligno, ele é astuto, extremamente astuto. Se ele tenta você na mentira e você não é dado à mentira, se ele tenta você no vício do álcool, mas você não é dado ao álcool, nas drogas, mas você nem mesmo quer experimentar as drogas. Enfim, o maligno, ele vai te colocando diversas coisas diante de você. Diversos pratos, se assim podemos falar. Ele vai deixando para que algum desses pratos te atraia. E hoje temos visto, irmãos, que nessa área da sensualidade, da sexualidade, da imoralidade, da impureza, é o que tem derrubado as pessoas. Satanás tem se especializado de uma forma intensa, irmãos, e tem dado aulas para seus demônios, para que eles ataquem com intensidade o povo de Deus. Ataque com intensidade o povo de Deus. E é isso, irmãos, que leva as pessoas a um tanto de imoralidade. Temos visto aí as pessoas que estão na frente das igrejas, solteiros, porém em fornicação, amados nas igrejas em adultério, outros vivendo a situação homossexual, outros ainda na masturbação. Enfim, é uma área extremamente agradável ao ser humano. E o maligno, irmão, sempre tem uma forma de oferecer algo para você nesta área. E nós temos visto que esse lance da masturbação, que é esta busca pelo prazer solitário, você ali no seu quarto, você ali no seu banheiro, enfim, onde quer que você esteja, você pode ter prazer, você pode sentir prazer, você pode satisfazer os teus anseios pela imoralidade, pela impureza. Você acha que isso é de graça, meu amado? Não, não é de graça. Tem toda uma casta demoníaca por trás, tocando em você, te influenciando, despertando os teus sentimentos, despertando os teus sentidos. Opa, mexendo com o teu coração, mexendo com teus hormônios, mexendo com todo o teu ser de uma forma tão intensa, poderosa, a ponto de certa forma, escravizá-lo nessa prática. Irmãos, a prática da masturbação, ela é escravizadora. A prática desse pecado escraviza. Ele é viciante. É um vício tão terrível, irmãos, tão terrível, que as pessoas se masturbam o dia todo. Quando vão para o trabalho, quando vão ao banheiro, se masturbam no banheiro, se masturbam na hora do almoço, na hora de dormir. Fica uma coisa terrível, torna-se terrível, uma escravidão profunda. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus não escraviza o homem para a prática do pecado. Deus não escraviza o homem, Deus não leva o homem à prática do pecado. Deus não faz com que o homem sinta prazer no pecado de forma alguma. Deus, na verdade, ele desperta o homem para que vivam em plena justiça, em plena santidade. Mas quando as pessoas, amados, entram nessa área, descobrem depois que não conseguem sair dela, até querem,
Porque o maligno é o seguinte, ele te oferece o prato cheiroso, bonito, gostoso. Aí você entra, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Quando você se desperta, quando o Espírito Santo de Deus é permitido mover na tua vida, quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ele te chama a atenção, ele te joga contra a parede e te mostra o pecado. Aí a pessoa cai na real que está em pecado contra Deus. Mas como sair desse pecado que é o difícil? Aí você vai e você pede perdão a Deus, confessa teu pecado e promete a Deus que vai mudar a tua sorte, vai mudar o teu caminho. E isso você faz hoje, amanhã você está na mesma prática. Sabe por quê, irmãos? Porque só é possível sair desse pecado, desse vício, quando você consagra por completo a tua vida a Deus. Por completo. Caso contrário, irmãos, você sempre será despertado para esta prática, você sempre será despertado para o vício, porque a televisão, se você liga a televisão, está cheia de sensualidade, cheia de mulheres seminuas e essas coisas todas. Se você vai para uma roda de amigos, estão ali conversando sobre isso. Enfim, onde quer que você vá, e como servo de Deus, você não tem coragem de fornicar, de ir à prática do sexo em si, mas você tem como válvula de escape aquilo que Satanás te oferece, que é a masturbação. Você recorre a esta prática. Só que o Espírito Santo de Deus fala para você, você está em pecado, você está em pecado. Aí você não consegue ter paz na tua vida, não é por aí? Você não consegue ter paz, porque o teu corpo exige a satisfação, está ali influenciado por uma série de espíritos imundos. Então você quer a satisfação do teu corpo, ele exige essa satisfação, você vai, você cede, você satisfaz o corpo, mas a consequência é o pecado, é o sentimento de culpa, é o capeta que te dá, mas puxa pela outra mão, ele te dá o prazer, te dá a satisfação, mas depois vem lá um monte de espírito imundo e fala, opa, ó, você está em pecado, você não aguenta, você não resiste, você é um crente meia boca, você é um crentinho. Irmãos, é terrível o que acontece, é terrível. Mas a palavra de Deus tem algumas recomendações. E uma das recomendações nós encontramos em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa é a orientação do Espírito Santo de Deus. Esta é a direção que o Espírito Santo de Deus lhe concede. Que você busque, meu irmão, busque naquilo que edifica, busque naquilo que é bom, busque naquilo que é agradável a Deus. E quando nós firmamos a nossa vida, amados, quando nós firmamos nossa vida nesse aspecto, quando nós confirmamos a nossa fé no Senhor na prática das boas obras, obras que são agradáveis a Deus, nós vamos ter consciência que toda sorte de pecado, toda sorte de práticas imorais é pecado, que toda sorte de práticas imorais leva o homem ao pecado e nós não podemos permitir que ela ganhe corpo na nossa vida. Ou seja, que o pensamento, que geralmente é dessa forma que o pecado surge, é um impulso, é um pensamento lá dentro da tua mente. Você não pode permitir que esse impulso, que esse pensamento ganhe corpo, cresça, e como um fermento que seja multiplicado dentro da tua mente. Nós precisamos entender, irmãos, que esses pensamentos são sugestionados pela carne, são sugestionados pelo diabo. Não pode ir para a prática ou consumação dos pensamentos, porque quando você pratica, quando você vai à consumação do pensamento, é onde vem a existência, o pecado na vida do homem. Evidentemente que nós estamos, como ser humano, sujeitos aos pensamentos, até porque, como eu disse antes, estamos num meio, irmãos, num meio que há uma atmosfera sensualizada. É preciso vigiar demais, Nós não podemos muitas vezes fugir do pensamento. Mas uma coisa é que nós podemos fazer,
não permitirmos que o pensamento vá além. E como é que nós vamos fazer isso? Como é, irmãos? Primeiro, para que não haja esses pensamentos, para que eles não ganhem força, evidentemente, nós precisamos fazer uma censura daquilo que nós vemos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós conversamos. Vamos fazer uma censura. Filmes eróticos, revistas, conversas, enfim, tudo mais que possa despertar a carne dentro da gente. Mas além dessa censura, nós temos também o lado espiritual, irmãos. O lado espiritual. E o lado espiritual é aquele que nos dá autoridade. E essa autoridade nós temos quando buscamos estar na presença do Senhor. Essa autoridade é de você levantar a sua voz e você repreender toda forma de pensamento imundo. Quando você levanta a tua voz e repreende a tua carne, o Espírito Santo de Deus vai confirmar as tuas palavras. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 até o 20, nos afirma: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados a preço de sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 até o 20, ele vem nos mostrar, irmãos, que nós não somos proprietários do nosso corpo, que nós somos usuários do nosso corpo. E que nós precisamos, irmãos, fazer toda uma censura, colocar toda uma cerca para nos fecharmos de toda a ação da carne na nossa vida. Porque nós temos que prestar contas a Deus da nossa vida. E a orientação de Deus é que nós devemos fugir da impureza. Fugir é nos afastar, irmãos. É se este caminho que você vive te leva a pecar, que você opte por outro caminho, que você venha optar por novos caminhos na tua existência, caminhos que não te fazem pecar contra o teu corpo. E a masturbação, com certeza, ela coloca, meu irmão, ela coloca em evidência o pecado da impureza. A masturbação traz à existência o pecado da impureza na tua vida. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que o nosso dever é cuidar da nossa vida. Porque nós precisamos imitar o Senhor em todos os aspectos. Que o nosso objetivo maior é satisfazer Deus na nossa vida. Que o nosso objetivo maior é buscar aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que existe virtude e louvor. Estas situações é que devem ocupar a nossa mente. Mas a você, meu irmão, que está sendo dominado, você que não consegue fugir da impureza, você que não consegue frutificar no Espírito Santo, mas a você que tem dado lugar, dado espaço para a carne e, consequentemente, pecado contra Deus, eu quero falar: santifique a tua vida. Hoje, nesse momento, tome uma decisão de falar para Deus: Senhor, olha, estou mais uma vez diante de Ti. São inúmeras vezes, dezenas de vezes, talvez centenas de vezes que eu me apresentei diante de Ti, falei do meu pecado, falei da masturbação, Te pedi perdão, Te prometi um monte de coisas, mas não honrei a minha palavra. Eu quero Te pedir perdão pelas minhas falhas, quero Te pedir perdão pelo meu pecado, quero Te pedir perdão por permitir que o pecado floresça na minha vida, que esse vício maldito, patrocinado pelas trevas, floresça dentro em mim, fazendo-me pecar contra Ti. Mais uma vez eu quero colocar-me diante do Teu trono, confessar o meu pecado, pedir que Tu venhas me purificar, venhas me lavar, venhas me restaurar, venha me dar uma nova oportunidade de estar diante do Teu trono. E desta vez, irmãos, santifique a tua vida, santifique, envolva-se com a leitura da palavra,
É evidentemente que há muitos que estão nessa prática, que leem a palavra, que oram, que jejuam, etc. Mas peça a Deus perdão pelo pecado e que a partir de agora você tome uma atitude na presença do Senhor. A vida do servo de Deus, ela é marcada por atitudes. Atitudes, meu irmão. Olha só, que você fique atento, preste atenção. Como eu disse anteriormente, todo pecado nasce num pensamento. Todo pecado nasce num pensamento, no impulso. Da masturbação é da mesma forma. Quando ele aparecer na tua mente, quando esse impulso, esse pensamento aparecer na tua mente, você precisa cortá-lo pela raiz. Cortá-lo pela raiz é arrancá-lo, meu irmão. É arrancá-lo de dentro da tua mente. Mas, se você não tiver uma posição, uma atitude diante de Deus, você não vai conseguir, porque é forte demais. Ele é dominante. Esse pensamento da masturbação, essa força é dominante na tua vida. É por isso que você precisa confessar o pecado, pedir perdão a Deus, purificar a tua vida e tomar essa atitude. Quando surgir o pensamento da masturbação, você vai levantar a tua voz. Tem que ser em voz audível, uma voz que alguém possa ouvir. Você vai falar com o mundo espiritual e o mundo espiritual não tem acesso aos teus pensamentos. Quando você for orar para proibir Satanás de agir na tua vida, para falar contra os demônios, você tem que falar em voz audível. Não pode ser só em pensamento. Amém? Entenda, não precisa gritar, mas tem que ser em voz que alguém possa ouvir. E você vai orar mais ou menos nesses aspectos. Essa é uma oração como modelo para você. Vai orar mais ou menos assim. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E na autoridade do Senhor, eu repreendo todo pensamento impuro de masturbação, de impureza, enfim, e os proíbo de proliferar na minha mente. E os proíbo de crescer dentro da minha mente. Declara aos seres espirituais das trevas, declara aos demônios que eles estão proibidos de investir contra a minha vida e sugestionar pensamentos impuros. Você precisa levantar a tua voz e proibir os demônios que te oprimem com pensamentos impuros, que te sugestiona pensamentos impuros. E continua dizendo, eu os amarro. Você vai proibir e também vai declarar que os amarra e os entrega nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Dá para o Senhor, entrega para o Senhor, que o Senhor tem um destino para os demônios. Repreendo também toda a força da carne. Repreendo também toda a força da carne e a submeto à vontade do Espírito de Deus em minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então este é um modelo de oração, meu amado. Em qualquer lugar, onde quer que você esteja, pintou aquele desejo. O vício. Você vai levantar a tua voz e vai orar nesse aspecto. Quando você faz assim, irmão, você fecha a porta para o mundo espiritual. Você vai proibir que os demônios, que os espíritos imundos te sugestione, te potencialize o desejo. E também você vai bater de frente com a carne, quando você vai proibir a carne de agir. O que é a carne, irmãos? A carne é a nossa natureza humana. Então você vai proibir a tua natureza humana de sobressair sobre a vontade do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você, você vai ter a vitória. É a única forma de você ser liberto desse vício. É a única forma de você ser liberto dessa escravidão satânica. Se você age dessa forma, meu irmão, Deus vai te libertar. Deus vai te restaurar. Deus vai te renovar. Essa oração você pode fazê-la quantas vezes forem necessárias, porque esse ímpeto pelo pecado da masturbação, ele bate diversas vezes durante o dia, diversas vezes. Então toda vez que ele aparecer, você ora nesse aspecto e você terá a vitória em Cristo Jesus. Evidentemente que é preciso que você santifique a tua vida, que você consagre teus dias ao Senhor, leia a palavra, ore, jejue, não é? Precisa jejuar. E também, meu irmão, que você esteja fugindo da impureza. Faça uma
autocensura na tua vida. Elimina tudo aquilo que pode fazer você pecar contra Deus. Irmãos, nós precisamos ser seletivos, porque o Senhor nos chamou para sermos separados. E esse ser separado é uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de retidão diante do Todo-Poderoso. Só é possível vencermos a Satanás quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Só é possível vencer o pecado viciante, quando nós consagramos nossa vida e tomamos atitude. É fundamental a atitude na vida da gente. Que Deus abençoe a tua vida, meu amado. E depois você possa mandar um e-mail para mim falando: Elias Oliveira, eu venci a maldição da masturbação na minha vida. Eu venci a maldição desse pecado na minha existência. Eu observei a tua orientação e Deus mudou a minha sorte, mudou a minha vida, renovou o meu ser. E hoje estou me guardando para o meu casamento. Opa, é isso que Deus faz, meu irmão. Santifique-se e veja a glória de Deus na tua vida. Mesmo que você ande na contramão dessa terra, porque nós estamos aqui para viver na contramão dessa terra mesmo, haja vista que a terra é dominada por Satanás e, consequentemente, somos inimigos de Satanás. Então, nós não temos nenhuma unidade, nenhuma parceria, nada com Satanás. Tudo aquilo que é do capeta não serve para as nossas vidas. Que possamos, então, buscar daquele que tem coisas boas para nós, que pode nos abençoar intensamente, que este é o Todo-Poderoso, o Senhor de nossas vidas. Essa oração ela serve para alguns aspectos, tá? Vícios, de cigarro, vícios diversos, de bebida, essas coisas todas aí. Se você santificar a tua vida e orar nesse aspecto, Deus com certeza vai te abençoar, vai mudar a tua sorte. Amém? Que Deus te abençoe e lhe dê vitória sobre o pecado, consequentemente sobre Satanás. É o que eu desejo, em nome de Jesus.